SX dá pau em Fender? Não dá pau em Não, Fender. nem a pau. Nem a pau. Não tem jeito. Chegou aquilo que faltava. Podcast para você que curte contrabaixo, que ama. Esse aqui é o Only Bass Fans. Podcast para você que gosta de música também, mas tem aquela predileção pelo contrabaixo. Não interessa se você é baixista ou se você só gosta do som do nosso instrumento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse podcast que tem tudo para dominar os ouvidos aí de todo mundo. Eu sou Leandro Ferreira, estamos aí com o primeiro episódio, agradecendo já a sua audiência, e estou aqui com o meu amigo, companheiro de podcast aqui, ó. Sou o Vlad Carvalho, bem-vindo a todos aqui. Tanto o Leandro quanto eu, a gente é baixista aqui em Jaqueline de São Paulo, trabalha como baixista, vive como baixista, e a gente quer trazer um pouco da nossa experiência aqui, de tocar com artistas, de tocar na noite, de tocar com bandas, de dar aula, de fazer vídeo para internet e tudo, e tratar de assuntos aqui sobre o mundo do contrabaixo. É óbvio que aqui a gente nem é dono da verdade, a gente vai falar algumas besteiras também, e aí você também participa, fala o que você concordou, o que não concordou. Leandro, qual que é o tema de hoje? A gente vai começar falando de quê? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre instrumentos caros e instrumentos baratos, ou seja, aquela velha polêmica, SX dá pau em Fender? A gente vai falar sobre por que vale a pena, de repente, você ter um instrumento dos seus sonhos também, né? Se é um gasto à toa ou não. É importante a gente falar sobre isso também e, claro, com a sua contribuição, o ouvinte aqui sempre é levado em consideração. Então, deixa seus comentários aqui já, escreva aí, porque hoje vai dar o que falar isso aqui, hein, Vlad? Dá muito o que falar. Acho que o que eu mais vejo de discussão na internet, tem essa brincadeira, né? Se o SX dá pau em Fender. O guitarrista, se eu não me engano, é a Tajima, né? O baixista é o SX e o guitarrista. É uma discussão pertinente, todo mundo tem dúvida. Porque tem gente que não tem acesso a um instrumento mais caro e fica, pô, será que é tudo isso mesmo? Mas aí eu vejo lá na internet o cara fazendo a comparação com o Fender super caro e para mim soa melhor um ou outro. O que é que tem de diferença? Eu costumo dizer o seguinte, Leandro. Se você dá um SX na mão do Pipoquinha e dá um Fender na minha mão, o SX com toda certeza vai dar pau no Fender, entendeu? Mas eu acho que o importante da gente falar disso aqui é entender essas diferenças de instrumento, né? Boa. Porque a gente tá falando... a gente não vai falar especificamente do SX e do Fender. A gente quer falar de instrumentos mais baratos versus instrumentos mais caros, né? Será que vale a pena? O que é que tem diferença? Vale a pena eu investir mesmo tanto mais no instrumento assim? Vai dar muita diferença ou não? Tem uma expressão que todo mundo fala que é instrumento de entrada. Boa. O que é um instrumento de entrada? Pensa o seguinte, vamos não pensar em contrabaixo. Eu tenho amigos que jogam tênis e eles já me chamaram para jogar tênis. Perfeito. Né? Como meu ombro é todo ferrado, eu não quero jogar tênis. Mas imagine que eu comece a jogar tênis, vou me aventurar no esporte. Acho que a primeira coisa que você precisa para jogar tênis é ter uma raquete. Boa. A raquete é o instrumento do tenista, né, digamos assim. Eu não conheço muito de raquete, se tiver algum tenista aí, me perdoe, amador ou profissional, mas eu imagino que você consiga comprar uma raquete com R$50 e você deve ter raquete que custa R$5.000. Ou até mais, vai ver. Digamos que eu que não pretendo, nem poderia pretender ser um tenista profissional e tudo, eu queira começar a jogar tênis. O que eu vou fazer? Eu vou falar lá com o instrutor e falar, cara, essa raquete aqui de 50 ou de R$100 serve? Ele falou, não, compra essa aí, que essa aí tá legal. E eu vou comprar aquela raquete porque é o que eu tô disposto a investir naquilo e vou lá me aventurar, né? Então, essa raquete de R$50 é o que a gente chama de uma raquete de entrada. Você não precisa, investir um grande valor, né? Para você poder experimentar e ver como é que aquilo funciona. Como eu for avançando ali, virando um tenista melhor, pode ser que eu queira pegar uma raquete um pouco melhor, porque você, aquela outra raquete tem um material que é um pouco mais leve, ou, sei lá, a redinha, Sim. Desculpa se não é redinha, ela é mais resistente, quando a bola bate ali, a bola vai com mais pressão. Enfim. No fim, no caso da raquete, até ajuda a jogar melhor. Eu não sei se no caso do baixo, comprando um baixo caro, vai fazer você tocar melhor. Digamos que seu timbre, pelo menos, vai ser melhor. Depende do seu estudo, né?
Mas no caso da raquete, até acontece da pessoa, por exemplo, conseguir acertar melhor a bolinha, de ter mais precisão, né, no jogo, do que no caso do baixo, né? Vamos voltar para a raquete, que eu acho que é o seguinte. Se você der uma raquete, igual o exemplo que eu falei lá do Pipoquinha, se você pega lá o Nadal, né? Nadal, que é o tenista, sim. e você der para ele uma raquete de R$ 50, cara, ele vai jogar bem, cara. Melhor do ele que a vai... gente, com certeza. Mas melhor não. Melhor do que a gente, melhor do que um monte de tenista. Só que, digamos assim, cara, tem o Nadal, pensando lá no momento que ele tá competindo. Pode ser que tenha uma jogada, cara, que por causa daquela jogada, ele perca o ponto, ele perca o jogo e ele perca o campeonato. Sim. E pode ser que ele não conseguiu executar aquela jogada com perfeição porque ele não tinha uma raquete que ajudava ele a chegar no melhor do que ele pode oferecer. Aí a gente está saindo da necessidade do instrumento ou do equipamento de entrada para o equipamento profissional. Você acha, então, que você precisa ser profissional para ter um instrumento profissional? Eu acho que não, porque digamos que você não é um tenista profissional, mas você gosta muito, joga lá 3 vezes por semana, joga tênis, já compete ali no campeonato do seu da clube, quadra de tênis, do condomínio, do clube, e a tênis é a sua paixão. Você ama tênis, é o que você mais gosta de fazer. Naturalmente, você vai querer que você tenha um desempenho cada vez melhor. Exato. Independente de você competir ou não. Então, dentro da sua possibilidade, você vai querer investir em ter a melhor Até raquete. porque isso vai reverter em prazer para a pessoa, né? A pessoa vai ser mais feliz. Eu durante muito tempo, escutei, quando eu estava começando a tocar baixo, que você só poderia ter um baixo profissional se você ganhasse dinheiro com música, porque aí valeria um investimento. Mas se for assim, quer dizer então que eu só posso comprar um carro, vamos supor, eu tenho condições de comprar um carro de R$100 mil. Então quer dizer que eu só posso comprar um carro de R$100 mil se eu for piloto, sei lá, um carro que anda a 200 km por hora, que chega a 200 km por hora, então eu só posso comprar um carro assim se eu for correr a 200 km por hora? E é importante falar a gente falou aqui de raquete de tênis, tá falando de carro agora, e a gente precisa dizer um pouco disso, cara, porque contrabaixo, gente, é um produto. Assim como uma raquete de tênis, assim como um automóvel, o contrabaixo é um produto. Eu acho que uma raquete de tênis, em média, é muito mais barata que um contrabaixo. E automóveis, em média, são muito mais caros que contrabaixo. Mas Perfeito. todos eles são produtos. Todos eles fazem parte de uma indústria. Existe uma indústria de instrumentos musicais, em que você tem fábricas menores e tem grandes fábricas multinacionais, como a Fender, que tem fábrica em todo lugar do mundo. As fábricas, as empresas vão tentar oferecer ali opções do mais barato para o mais caro. Agora, Leandro, o que é que faz ter essa diferença, na sua opinião, do que é tão mais caro para o que é mais barato? Provavelmente os componentes de cada um vão ser diferentes. Comparando, por exemplo, com um carro, né? Vamos supor, eu não tenho uma Chevrolet Tracker. Eu tenho uma Chevrolet Meriva, por exemplo. Na Tracker, você vai ter o banco de couro, provavelmente os motores vão ter lá umas válvulas a mais, não sei quantos cavalos a mais. Você vai ter um ar-condicionado separado para cada lado do carro. Você vai ter o teto solar. Você vai ter, sei lá, a instalação lá do Media Nave. Você vai ter televisão nos bancos e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, os componentes de cada instrumento também vão ser diferentes. Um SX vai custar aí $100, por exemplo, e às vezes o captador do Fender é o que vai custar o preço do SX. Às vezes as pessoas a gente vê vídeos, né, de comparativos e a gente não consegue entender que um vídeo não necessariamente vai refletir totalmente a diferença do instrumento, mas vai refletir, na verdade, a capacidade de quem está apresentando o instrumento. Porque quando você coloca um instrumento simples e um instrumento muito bom na mão de uma pessoa que domina muito bem a técnica, essa pessoa naturalmente vai conseguir entregar algo aceitável com o que é mais simples e naturalmente algo aceitável com o que é mais caro. E a gente não consegue realmente ter a experiência do instrumento na nossa mão, assim como um automóvel. Você falou muito bem, eu não sou um grande fã de carros de forma geral, de automóvel.
né? Mas eu tenho o meu. Perfeito. E para mim, o meu me levando, me trazendo e não quebrando, Tá ótimo. Eu sou cumpriu o que igual. eu... Agora eu tenho muitos amigos que gostam de automóvel e investem muito mais dinheiro em automóvel do que eu invisto. Por quê? Porque eles são, como você falou, pilotos profissionais? Não, porque eles gostam daquilo. A experiência de dirigir o automóvel para eles faz diferença. Então, ter um determinado banco, ter um motor com tantos cilindros, ter uma roda com aro, não sei o quê, para aquele cara vai fazer a diferença. Vai fazer diferença. Então, isso justifica esse investimento dele, por mais que ele não seja um motorista profissional. Aquele gosto por velocidade, né? Por exemplo, a gente não pode dar 130 toda hora no carro. Mas tem gente que vai aproveitar aquele trecho da Bandeirantes ali, que não tem radar, pra dar aquela aceleradinha, pra sentir o gosto. Eu detesto, por exemplo, ter que acelerar demais o carro e ficar ouvindo aquele barulho do carro. Pra mim é 100 por hora, já tá ótimo, já chego no lugar onde eu queria e tá bom. Mas pra algumas pessoas, elas têm esse gosto, né? Então, mais ou menos por aí. Eu já escutei, por exemplo, coisas tipo assim, pô, se você vender esse seu baixo aí, você consegue dar de entrada num carro aí, trocar, comprar um carro melhor. Mas eu não quero um carro melhor, sabe? Eu prefiro ter um baixo interessante que me dê essa experiência. Deve ser mais ou menos a mesma coisa que dá 200 por hora na Bandeirantes, não sei, o gosto, né? Pelo menos a experiência que eu tenho com o meu baixo. E prefiro manter aí o carro do popular, o mais barato mesmo, que me leve ali num lugar sem quebrar, né? Que também isso é uma coisa importante também quando você vai pensar no seu instrumento. Sem quebrar, sem te deixar na mão. Porque também, assim, não adianta nada você comprar um instrumento, seja ele caro ou barato, mas geralmente o risco é com os mais baratos, né? Que eu costumo chamar de baixo de brinquedo. Você vai comprar um baixo de brinquedo, ele vai te deixar na mão uma hora ou outra, ele vai queimar o pré, você vai ter problema de afinação, tarraxa vai soltar, alguma coisa vai acontecer, você não vai conseguir a regulagem, a altura na ponte, né? Por que a gente estava falando, por exemplo, que de repente a ponte de um instrumento é o mesmo preço de um outro instrumento, né? Uma ponte de um Fender Custom Shop deve ser muito mais caro do que um SX, do que um Squier até. Assim, acho que tem vários pontos que a gente pode passar a partir daí, mas é isso. Essa questão da ponte, por exemplo, é muito simples, cara. Você falou ali do SX, né? Custa $100. $100 na gringa, né, gente? Aqui tá muito difícil a gente falar de qualquer preço, ainda mais de usado, tá uma loucura. Mas pensa assim, o SX custa cerca de $100 nos Estados Unidos. Um Squier custa $400, $300. Um Fender mexicano, uns $800, tem alguns que são mais caros, né? Um American Standard, $1.700. Um Custom Shop custa $5.000, por exemplo. Né? Exatamente essa visão. Ó. Assim como o carro tem vários componentes que vão deixando ele mais caro, o instrumento mais caro, ele tem cada pecinha ali com um valor agregado maior. Imagina só, um captador Lolar, por exemplo, que é um captador que eu gosto muito. Ele custa mais do que o preço de um SX. Você pode imaginar que um captador que vem no SX é igual a um Lolar? Não. Não. Quer dizer que não dá para usar um? Não, dá. Só que você entende que em cada pecinha, no captador, na ponte, na tarraxa, no tensor, no tipo de madeira que é usado, você vai agregando um valor ali que vai fazer com que o instrumento seja muito mais caro. Além disso, você tem um componente de marca, que a gente pode gostar ou não, mas existe uma diferença, cara. Conta, até numa questão de revenda, numa questão de respeito de outras pessoas pela marca. Você vai chegar, de repente, para tocar numa gig ou vai fazer uma gravação com um baixo de renome, as pessoas simplesmente não vão nem perguntar por que você trouxe esse baixo. Elas simplesmente vão confiar e vão... coloca o baixo aí e já era. Isso a gente está falando já do nível mais da nossa realidade como profissional. Toda gig que você vai tem algum produtor. Né? Tem um band leader, tem um produtor, tem alguém que te contrata e que está te avaliando de alguma forma. Exato. Que ele é o responsável por você estar ali, ou gravando, ou tocando, fazendo qualquer coisa. Essa pessoa geralmente tem uma ideia, por mais que ele não seja um baixista, ele tem uma ideia de instrumento. Às vezes é um guitarrista, conhece bem das marcas. Você chega lá como um músico profissional, com um instrumento que ele olha e ele já fica com o pé atrás, digamos assim. Qualquer probleminha que tem ali, meu amigo, pode ser que ele vá assim, mas também o cara vem com um instrumento desse esse chiado trabalho. aí. E esse chiado aí. Entende? Então, a gente,
como profissional, tem que tomar um pouco desse cuidado, sim. Agora, instrumentos mais baratos funcionam? Rolam? Porque Super. tem muito essa coisa. A gente que faz vídeo, fazendo comparativo, testando, a gente fala, pô, esse instrumento aqui mais barato é muito legal, mas a gente não usa. Então, isso conta. Isso conta também. Agora, super dá para você dar aula. Super, eu já usei SX, instrumentos mais baratos, em gigs também. Agora, por exemplo, para mim, o que faz a diferença, assim? Chega um momento em que, por exemplo, você vai precisar que o seu instrumento tenha mais precisão na afinação. Então, você vai pegar o instrumento na bag, ele já sai afinado, por exemplo. Já não aconteceu nada com a afinação do seu instrumento. Não aconteceu nenhuma instabilidade no hardware, né? Então, faz a diferença quando você está, por exemplo, tocando com frequência. Inclusive, assim, isso não quer dizer que você é profissional. Às vezes, por exemplo, tem gente que toca todo domingo na igreja. Ou seja, você quer que o seu instrumento esteja pelo menos tão bom quanto no domingo passado. E o que acontece é justamente quando você compra um instrumento muito barato, com um hardware muito precário, né? Eu costumo brincar que é um instrumento de brinquedo, ele vai se deteriorando, ele não vai ficando do mesmo jeito que estava. Às vezes no instrumento caro, é ao contrário, parece que ele fica até melhor, é que nem vinho, né? Às vezes, assim, com um instrumento muito barato, você vai pegar ele, no próximo domingo parece que ele já não tá tão confortável. Aí no outro domingo parece que a corda tá mais alta. Aí no outro domingo parece que o tom dele, o timbre dele já não tá mais tão interessante, justamente porque o pré também vai, né? Eu costumo dizer assim, não compra baixo ativo barato, porque esse baixo ativo de entrada vai te dar trabalho pra caramba por conta da questão elétrica, da complexidade que é um baixo ativo, né? Ou seja, ele vai perdendo qualidade conforme vão passando as semanas. E isso, para quem trabalha com música ou para quem toca com frequência, como eu disse, é primordial que o seu instrumento te dê segurança. Na questão, até anotei aqui, ó, manter a regulagem por mais tempo, a afinação, até a duração da bateria, por exemplo, né? Para você não ter que trocar uma vez por semana a bateria 9 volts, no caso do baixo ativo. A questão do timbre já encaixar de cara, né? Às vezes você está passando o som, você espetou o instrumento, já encaixa de cara, já vem, né? A gente já falou aqui também do respeito, da moral que um instrumento vai te proporcionar. Eu acho que, na verdade, a gente não pode desprezar a coisa de você, poxa, querer ter uma coisa legal, querer ter uma marca bacana. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso. Assim como você tem uma roupa, como você tem um carro, enfim, diversas coisas, o instrumento tem isso também. Mas uma coisa que eu queria falar, Leandro, que é o seguinte: por mais que a gente fale assim, o instrumento mais barato, ele tem deficiências. Gente, uma coisa é verdade. Eu e Leandro, nós já somos senhores, já estamos aqui há um tempo já nessa vida. Só de contrabaixo a gente tem o que muita gente não tem de vida, né? Eu comecei a tocar no final dos anos 90. Não tinha instrumento acessível com qualidade, cara. Exato. Não tinha. Não tinha. Quer dizer, ali no comecinho dos anos 2000 começou a vir umas coisas ali que rolavam. Mas, gente, era muito difícil. Meu primeiro baixo foi uma imitação de Jennifer, cara. Era um Jennifer, só que não era um Jennifer, sabe? Caramba! Era aqueles instrumentos que ficavam pendurados em loja de instrumento, assim. Hoje em dia, pelo mesmo valor que eu paguei naquele tempo, proporcionalmente, você consegue um instrumento muito mais legal. Sim. A gente brincou com o SX. O SX é um instrumento bem construído. Exato. Bem construído. Você consegue tocar ele numa boa. Ele foge totalmente, ele foge totalmente daquele estereótipo que eu falei do instrumento de brinquedo, tá? Não estou me referindo ao SX. É um instrumento que dá para você tocar em qualquer lugar, né? Que fique bem claro. A questão que a gente está falando é por que os instrumentos estão ficando mais caros e aí a gente vai aumentando a qualidade em cada coisa e a experiência de tocar, ela muda, cara. Eu sempre costumo dizer que a gente chega num patamar, tem um momento ali de valores, eu não vou ficar chutando valores aqui, porque é muito difícil. Mas vamos pensar, por exemplo, se a gente pensa em valor lá fora. Hoje em dia é muito, muito normal a gente conseguir entender valores lá fora, né? Mais fácil em dólar, né? Uns $1.000? Um SX custa, por exemplo, $100. Você pega um instrumento na faixa de $1.000, é um instrumento que já tem até um pouco menos, talvez, né? Sabe? Ali, 500. Uns 800, de uns $700, vamos colocar assim. Você vai pegar um instrumento que ele já tem todos os componentes muito bons e você vai te dar um nível de assim, não vai te atrapalhar tecnicamente em nada,
sabe? E você vai ter um nível ali que você pode trabalhar profissionalmente a partir daquele instrumento. Mas a gente fala assim, poxa, mas tem instrumento que custa $7.000. Então, é a mesma ideia da raquete, cara. Instrumento, galera, a gente chega num momento do nível do valor que você vai pagando muito mais por um detalhezinho. Às vezes você fala assim, mas é só um detalhezinho. Mas é um detalhezinho que pra gente faz diferença. Tem um vídeo que você deve ter visto, né, Leandro? Aquele vídeo do Marsalis, que um cara, acho que é o Marsalis, né? O cara pergunta pra ele se o jazz é pro público ou pro músico. Vi. Né? Naquela ideia de que, porque a gente toca música pros outros, a gente toca música pra gente. Sensacional. E o Marsalis fala assim, o jazz é sempre, o jazz é pro ouvinte ou pra quem tá tocando? Ele fala assim, o jazz é sempre pro ouvinte, mas o primeiro ouvinte é você que tá tocando. Então o instrumento é a mesma coisa, galera. O instrumento fala assim, essa visão de que, cara, mas lá no PA ninguém vai sentir a diferença. Não interessa o que o outro vai sentir diferença. Interessa a diferença que você, que é o técnico, que é o especialista, que tá produzindo aquele som, vai sentir. Isso conta demais, te desagrada, isso conta demais. A forma com que você tá sentindo que o seu instrumento tá soando vai determinar a sua performance. O jeito com que você tá satisfeito com o que tá soando, né? Tenta tocar com o seu instrumento soando mal no seu fone, por exemplo, no seu ampli, né? A experiência é totalmente diferente do que quando você está sentindo que o seu baixo está rolando muito bem. Você vai curtir muito mais, não tem como dizer assim, não tem como não dizer, né, que vai soar melhor, você vai tocar melhor. Não tem jeito. Sem dúvida. Então, nesse caso, sim, vai fazer você tocar melhor, ter um instrumento melhor. Isso não quer dizer que o instrumento vai te dar de bandeja a técnica que você vai ter que correr atrás, né? O estudo de teoria que você vai ter, o estudo de repertório que você vai ter que ter, né? Um instrumento bom não vai te dar o som do baixista que você queria ser. E uma coisa que é fato, né, Vlad? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve música, quanto mais a gente se apaixona pelo baixo, mais o nosso ouvido vai ficando criterioso, cara. Mais você vai querendo esse instrumento. Mais você vai indo atrás de algo a mais, porque não é porque você tem inveja do som do outro, porque você ouviu e quer ter o som. Não, é porque você fala, eu acho que eu consigo entregar algo melhor, né? Acho que você pode até contar aquela experiência que você está falando para mim semana passada do Fodera, né? O Fodera é sempre uma coisa mística, assim, né? Porque, infelizmente, não tem um Fodera em cada esquina, né? Mas eu tenho um baixo muito legal. É um Sadovski 5 cordas, cara, que é um baixo incrível. Qual que é o nome do legal. Modelo dele? Ele é um... M5? Ele é um MV... MV alguma coisa, cara. Não sei o que é, não. E um tempo atrás eu tava com ele e pude tocar meio junto com o Fodera. E, cara, eu vou falar pra vocês, se eu tivesse o dinheiro, eu não deixaria de ter meu Sadovski, mas eu comprava um Fodera, cara. Caramba. Porque a experiência do baixo é muito legal, cara. Assim, eu sentia uma mesma qualidade de som. Eu até gosto mais um pouco do pré do Sadovski. Coisa pessoal. Só, cara, a tocabilidade do Fodera, ela tem um up. E, assim, é um detalhe. É um detalhezinho de detalhe, só que é um detalhe que quando você está tocando, fala, cara, tem um negócio diferente aqui, sabe? Você atribui isso à construção do instrumento? Construção. A construção é diferente. Um pouquinho. Dá para sentir ali no tocar. Tem uma facilidade maior de você chegar em algumas notas, assim, do que eu tenho no Sadovski, por exemplo. Mas, gente, é um detalhe. Só que é um detalhe que custa cerca de $2.000, por exemplo, lá fora, sem falar daqui, entendeu? Se eu pudesse, eu teria. Agora, eu não posso. E aí que é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar. Tenha o melhor instrumento que você pode ter. A gente já falou de diversas razões aqui por que um instrumento que é mais caro, na regra, ele é melhor. E é isso, cara. Como qualquer coisa que você vai comprar. Ou seja, vamos responder a pergunta da pessoa, né? SX dá pau em Fender? Não dá pau em Fender. Não dá. Não dá. Simples assim. Não. A não ser que você pegue, por exemplo, tem muita gente que fala, não, SX dá pau em Fender. Claro, você colocou o captador do Fender, a ponte do Fender, a tarraxa do Fender. Mesmo assim, na minha opinião, não dá pau em Fender. Exato, mas aí a experiência vai se aproximando, né? Vai ficando mais parecido, sim, por quê? Porque a pessoa pensa assim, ela faz a conta, né?
ela compra um instrumento de $100 e investe mais 500, ou um pouco mais, para ter algo parecido. A minha dica é, você comprou um instrumento de R$1.000, não investe mais R$2.000 para ele ficar melhor. Junta R$3.000 e compra um instrumento que já é melhor. Exato. Já é melhor. Não quer dizer que você não possa fazer um upgrade, por exemplo, colocar um captador mais legal, eu acho que faz bastante diferença. Sim. Em instrumentos mais simples. Mas tomar cuidado para a gente não extrapolar isso a ponto de querer transformar uma coisa em outra que é melhor você já comprar outra, no caso, entendeu? Sim. Mas o que eu queria falar antes, André, é o seguinte, por uma regra, pode ter exceção, mas por uma regra, o que é mais legal custa mais caro. Isso é no áudio como um todo. Instrumento, amplificador, pedal, interface de gravação, software, plugin. O que é mais legal custa mais caro. Custa mais entendeu? caro. A questão é a seguinte, invista na medida em que no valor que você coloca na música, entendeu? Só que também não faça loucuras, invista o que você pode investir. Eu não posso ter o Fodera, gostaria, mas eu não vou comprar porque eu não posso ter. Agora, se eu tivesse dinheiro, eu teria. Tá aí um assunto para um outro episódio também, que é sobre essa questão de como conseguir comprar um instrumento. Até porque, gente, que fique bem claro, tá? Nós somos 2 músicos trabalhadores, da classe trabalhadora. A gente não é rico, a gente ralou muito para ter os nossos instrumentos. E, obviamente, que como a gente falou aqui, né? O carro não é do melhor. Talvez a roupa que a gente usa não se compara ao nível do instrumento que a gente usa, né? Mas o instrumento tá lá. Então, e outra coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte, que às vezes assim, poderia ser mais barato, mais acessível? Tem muito do valor desse instrumento por causa da marca? Eu até concordo que sim, poderia ser mais barato. Mas você tem que pensar também na questão de que você tá com um bem que vai valorizar, provavelmente. Você vai, de repente, vender mais caro do que você comprou e você vai conseguir vender também, se uma hora ou outra você precisar, né? Ou até conseguir uma troca bem interessante. Ou seja, o valor agregado do instrumento compensa o preço também. A gente precisa olhar para o instrumento mais como um produto. Ele é um produto. E como produto, ele tem todas essas questões. O que é mais caro, geralmente ele tem uma composição melhor, ele vai valorizar mais, ele vai trazer um certo status que para quem é músico profissional, dentro do mercado, às vezes é necessário. Total. Você chegar num trabalho com uma coisa legal, quem olha, fala, esse cara investe no trabalho dele. Investe no trabalho. Entende? Tem uma percepção assim, esse cara investe. Agora, como eu falei, não é fazer loucura. Se você tá devendo aluguel, alguma coisa, cara, prioriza a sua vida primeiro. Entende? Exato. Prioriza, inclusive, o estudo. Faça uma dosagem também do quanto você investiu no seu baixo e do quanto você investiu em você para que o seu baixo soe melhor. Não adianta nada ter investido $5.000 num baixo, em instrumentos, em pedais, aquela história do qual pedal que eu tenho que comprar, né? Fica aí um ótimo tema também pra gente fazer o episódio aqui. E você não investiu 1 centavo no seu estudo, cara. Não adianta nada, você não investiu nada em como melhorar como músico, sendo que é muito mais acessível, inclusive, do que instrumento. O estudo é muito mais acessível. Tem de graça no YouTube aí. Faça essa dosagem aí também, né? Faça essa dosagem aí do instrumento versus estudo, né? Sim, eu acho que isso é a mensagem principal, que um instrumento não vai te fazer ser um bom músico. Um instrumento vai te ajudar, um instrumento melhor, digamos assim, né? Ele vai te ajudar a ter detalhes ali em que você vai tocar melhor, que você vai sentir mais confiante, que o seu som vai... No resultado como um todo, o som pode melhorar, mas não te faz tocar bem. Se você não toca bem, a saída não é ter um instrumento melhor, a saída é estudar. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, porque às vezes a gente vê alguém que pode comprar um instrumento legal, e que legal que a pessoa pode comprar um instrumento. Sim, que bom. Compre. Gostaria eu que todo mundo pudesse ter um instrumento muito bom. Sim. E aí o cara posta um vídeo lá na internet, lá. Ele tá num outro nível, o cara tá num nível técnico menor, e ele tá tocando com um instrumento muito legal, e não tá tocando, digamos assim, tão bem, fazendo coisas tão incríveis. E aí o cara vai lá e fala assim, pô, bicho, aí o cara tá com o instrumento na mão e toca isso? Qual é o problema, gente? Não tem problema, cara.
O Não baixo tem é um problema, produto, porque- como você falou. O baixo é um produto. Você vai querer comprar um Fodera, o cara lá na fábrica do Fodera fala assim, não, você vem aqui antes, manda um vídeo seu tocando, eu vou analisar Se o quanto você é você digno. toca. E se você for digno, eu te vendo Fodera. Não, cara. Você liga lá, eu quero um Fodera, custa $5.000. Tá bom, tô fazendo o Pix pra você. Não, Pix não, O pra mandar pra lá. Pix. Tô te fazendo o Pix e ele, tá bom, vou te mandar o baixo. É isso, cara. Já E era. assim, tudo bem, a gente tem que respeitar também esse momento de cada um. É a mesma Mas ter essa noção. É a mesma de que- coisa o carro. Ninguém vai olhar se você sabe dar cavalinho de pau, se você sabe, né, fazer a baliza perfeita pra... Não, você precisa ter carta, só. É isso aí. Eu acho que a gente já falou de bastante coisa, né? Mas, galera, é isso. É Tem isso. diferenças? Tem diferenças. Você precisa ter o melhor que você pode ter. Né? Perfeito. Quanto mais você puder investir, cara. Mas a gente tem que ter essa noção de que um instrumento legal, assim, o instrumento mais caro, ele é mais legal? Ele é mais legal. Quando você puder ter, tenha o mais caro, entendeu? E a pessoa que tem o mais caro, não olha pra ela como, esse cara tem um instrumento mais caro que o meu e não toca tanto. Cara, é tudo bem, cara. Mas, então, o Leandro, SX dá pau em Fender? Nem a pau. Nem a pau. Não tem jeito. Agora, isso também não tira o fato, né? A possibilidade de que possa existir algum Fender aí ou outro que você tenha se decepcionado pela construção. Pode acontecer, viu, gente, tá? A gente não tá aqui tirando também a possibilidade de que você tenha se frustrado. Inclusive, por favor, escreva nos comentários aqui a sua experiência, seja com SX, seja com baixo que for, seja com Fender também, obviamente. Nada substitui a discussão. Para isso, a existência desse podcast aqui também. Espero que seja uma fonte de pesquisa para você, que você consiga aprender e também que você possa compartilhar para que chegue mais gente aí, tá? Então vamos discutir, vamos trocar ideia, vamos fortalecer a cena do contrabaixo, gente. Bora! Only Bass Fans. Chega mais, que vocês dando aquela moral, a gente continua gravando, né, Vlad? Exato. E, cara, a gente deve ter falado alguma coisa que você não concorda, com o que você concorda. A gente esqueceu de falar alguma coisa? Comenta aqui, tá? A gente vai terminando por aqui, porque se a gente continuar, a gente vai ficar 3 horas aqui falando. Não que não seja legal, é legal, mas ninguém vai aguentar tanto tempo assim. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários. A gente vai colocar aqui também as nossas redes sociais. Tem alguma Boa. dúvida, quer perguntar diretamente pro Leandro ou pra mim? Pode entrar em contato, vai Chega lá, mais, confere no nosso chega trabalho mais. também. Como que você tá no Bem? Insta lá, ô Vlad? Isso vai aparecer aqui, é @Vlad Carvalho. Boa. E o meu E o é seu, Leandro? Leandro Ferreira Bass. Pra você que tá ouvindo aí, chama a gente lá no Insta também, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. É isso aí. Obrigado, Vlad. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima.